Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de hoje, que o nosso Pai Oxalá abençoe todos aqueles que buscam conhecimento da fé, nosso Pai Oxóssi possa nos orientar e nos inspirar para que a gente aproveite, né, os conhecimentos que a gente recebe, todos nós, da melhor forma possível, e que a gente se torne, na verdade, não acumulador de conhecimento, mas desenvolvedor das habilidades que a gente vai aprender, né? A gente vai aprendendo e que a gente consiga, cada um no seu passo, né? Da sua forma, consiga desenvolver tudo isso em nós e na nossa vida, tá? E hoje, especificamente, a gente vai falar numa parte do livro, que eu até comentei com vocês, que é a parte do livro que fala de Deus, tá? Fala da gênese, da criação da nossa existência, do nosso planeta, da vida no planeta Terra. Por isso que eu falei para vocês que é um livro que eu comecei a ler achando que ia aprender sobre escrita, sobre ponto riscado, e na verdade foi um livro que melhor me fez compreender Deus, né? Vai toda uma construção do assunto, vai falando sobre, né, o que são esses pontos, o que são essas vibrações para chegar em Deus. Então é muito bonito, é muito profundo, né? Quando ele começa a falar desses símbolos mágicos, né? O que são? Lá no comecinho, lá do material, eu coloquei para vocês, eu coloquei não, né? É o resumo do livro, tá, gente? Só para lembrar, é o resumo mesmo. Até hoje eu vou ler alguns trechos que são perfeitos, assim, não dá nem para tirar nem pôr, muito bonito. Os símbolos, eles são, como a gente disse anteriormente, os símbolos, eles são a inscrição, ou seja, eles representam os polos eletromagnéticos das divindades. Quando a gente fala em divindade, nós estamos falando de desdobramentos de Deus, de qualidades de Deus, tá? E esses símbolos, representando essas divindades, eles, depois de ativados, eles se tornam tão poderosos quanto a divindade ou orixá que eles representam. Por quê? Porque eles são uma parcela, é como se eu pegasse uma parcela daquela vibração e fizesse uma representação gráfica e ativando magisticamente aquilo vibra conforme se fosse o orixá. Então, eu faço um ponto na minha casa, eu faço um ponto no terreiro, na natureza. Aquele ponto, quando ele é ativado, já expliquei para vocês, né? Ativação, não é só riscar e desenhar. Quando ele é ativado, ele vibra o orixá ali naquele ponto. Então, é como se tivesse um pedacinho do orixá vibrando naquele ambiente, naquela casa, né? Naquela casa religiosa, seja ela qual for. A gente até comentou, né, sobre isso, independente do seu tamanho. Então, o ponto, ele vibra o orixá ali. Então, você traz um pedacinho do orixá para vibrar, estender aquela vibração, né? Então, é uma coisa muito poderosa, tá? Os signos, aí eu tenho símbolos e tenho signos, que são representações das ondas vibratórias. Não vai ser hoje ainda, tá, gente? Mas na próxima aula, possivelmente, a gente já vai entrar no desenho da onda de cada orixá. Tá? A gente vai começar, que é um pouco longo até chegar lá, mas já é o próximo capítulo já, tá bom? É um pouco extenso esse livro. Então, eles representam, né? É uma abreviação daquela onda, daquele orixá, daquela entidade. Só que se a gente pensar, e até isso é muito bacana no livro, e aí é o ensinamento que a gente tira, porque, assim, Rubens Saraceni, com todo o conhecimento que ele trouxe, que foi aberto para ele trazer para o nosso plano material, ele coloca tudo em sincronia. Então, o que ele coloca? Existem magias astrológicas, numerológicas e verbais, magias sonoras, né? Que também podem ser escritas nos espaços mágicos. Mas aí ele mesmo fala, ó, não é esse conhecimento que eu vou passar aqui. Ele vai passar no livro só a magia divina, né, que são os símbolos, vamos dizer, originais de cada orixá, mas existem outros, e eles não estão errados, e eles não são menores,
tá? Eles só são uma outra forma de representação mágica. Então, quando você fala, existe magia astrológica? Sim, existe. Eu gosto muito de signo, eu gosto muito, né, dos símbolos, da atuação das energias no planeta. Isso é errado? Não, isso é certo. Entendeu? Isso está aqui, está inserido no nosso contexto de aprendizado. A gente só não vai esmiuçar isso aqui, porque daí é um conhecimento que eu não tenho para passar. A gente teria que chamar e tem especialistas nessa área que podem traduzir essa parte mágica, mas ela também é magia, e esses símbolos também são válidos, eles também têm poder de atuação mágica, como os que a gente vai falar, tá? Para a gente não desprezar, né, o conhecimento, a magia, a forma com que outras culturas, outras religiões também fazem magia, né? Então, ele coloca dos símbolos astrológicos, até a gente vai falar alguma coisa, né? Talismãs, alguns pentáculos mágicos, tem muitos traços mágicos que são utilizados há milênios. Tanto é que hoje você sabe que determinado símbolo, em algumas culturas, são protetores, mas você não sabe por quê. Porque o fundamento da magia se perdeu, isso ficou o desenho. Para que serve? Entende? Então, isso vai se perdendo com as gerações, com o passar das eras, né? Mas ainda assim, continua sendo magia. Lembrando que as magias, essas ondas mágicas, essas ondas vibratórias, elas conseguem anular as ondas negativas. Mas não é assim, então eu vou colocar aqui, faço um símbolo de Oxalá e pronto. Acabou todo o problema do universo. Não é assim, gente. Existem ondas negativas muito específicas que precisam ser combatidas com magias específicas. E isso vai ficando cada vez mais complexo, entendeu? Por isso que o conhecimento dos nossos guias e a graduação que os nossos guias têm, eles não conseguem passar tudo para a gente, nem podem. Tem conhecimentos que são só deles, é fechado aos iniciados, eles já passaram, né? Até falei para vocês que tem as escolas de pretos velhos, tem as escolas de caboclos do lado de lá, para eles chegarem nesse grau, tá? Então, tudo isso é uma coisa muito intrincada, eles conseguem utilizar isso de uma forma mais eficiente do que a gente. Não que a gente não possa utilizar, mas a nossa forma vai ser mais genérica, provavelmente, tá? Entrando agora já nos fatores de Deus. O livro fala muito em fator. E eu expliquei para vocês, a gente já está conversando sobre isso há algumas semanas. Um fator, ele na verdade é uma onda vibracional. Um fator é como se fosse uma ondinha. Lembra daqueles desenhos das ondinhas de rádio? Então, é a onda que sai de Deus. As ondas originais que saem de Deus são 7, as principais, né? Mas elas se desdobram, vão formando outros tipos de energia, que a gente já vai esmiuçar também, né? Que sustentam toda a criação, né? Aí ele faz uma comparação muito bacana, ele fala, a origem de uma pedra é a mesma da pedreira, a origem de um monte é a mesma origem da montanha, a origem de uma árvore é a mesma da floresta, a origem de uma molécula de água é a mesma do oceano. Ou seja, porque todo o magnetismo que ligou o hidrogênio e o oxigênio, que dá origem à molécula de água, é responsável também pelos oceanos. Entende? A ciência explica tudo isso, mas a ciência não explica uma coisa. Por que aquela molécula de hidrogênio se ligou justamente com a de oxigênio? A ciência explica que elas se ligaram, que formaram, vai lá atrás, na evolução, tal. Consegue explicar muita coisa, só não consegue explicar o porquê. É o toque de Deus, sabe assim, é o toque de Deus na ciência. Deus não está desvinculado da ciência. E de acordo com Einstein, a ciência não pode estar desvinculada de Deus. Tanto que uma frase muito famosa de Einstein, ele fala, quanto mais eu conheço a natureza e mais me aprofundo nas ciências naturais, na criação, mais eu acredito em Deus. Porque você vê Deus, não existe acaso, não teria como ser tudo obra de um acaso magnético e químico, né? Então ele coloca Deus também, então é muito legal. Quando a gente fala desse agrupamento dessas moléculas, a gente na verdade está falando da
imanência divina, ou seja, do fator agregador. Deus, ele coloca dessa forma no livro, ele coloca que Deus tem duas faces. Uma face que é interna, que é geradora, e a outra face é externa e imanente. Vamos dar uma pausa aí. Quando se fala da face interna de Deus, o interno do Criador, é algo que para nós é inacessível. E nós já estivemos lá um dia, mas consciente nós não nos lembramos do interior de Deus. E não nos é, até onde eu li, todos os livros, eles falam que realmente o interior de Deus é algo para nós inacessível, porque é incompreensível. Mas o exterior de Deus já nos é muito acessível, muito visível em muitas partes, que é essa parte. Então, o interior gera, é a parte geradora, e a parte exterior de Deus é a parte imantadora, tá? O que é imantadora? É uma parte que dá um magnetismo para que as coisas se formem e se definam. Quais coisas? Tudo. Um átomo, uma molécula, uma bactéria, um ser humano, uma galáxia, o universo. É o poder imantador de Deus que faz com que as energias se agrupem daquela forma, tá? Então, esse é o fator de Deus. Deus, então, está em tudo que existe. Se um átomo é minúsculo, no entanto, é a imanência de Deus, esse fator divino, que faz o átomo se agregar e se manter em equilíbrio daquela forma. Entendem? A energia. Então, não é que... Deus, não, Deus é tudo. É toda essa energia, inclusive, além de ser tudo, é como as coisas se comportam, como as energias se comportam, se agrupam, se condensam. E tudo isso, tanto no micro quanto no macro. Nós estamos no meio, né? A imanência divina, ela dá forma, estabilidade, desde um átomo, né, até a nossa galáxia. Deixa tudo nesta ordem como era para estar. Essa imanência, ela faz com que as coisas se agreguem, né? É o que eu falei lá. Por que justo aquela molécula se agrupou com aquela molécula? É a imanência divina. E aí, gente, a gente pensa nesse fator de Deus, junto com esse fator de Deus, aí existem duas características de três, um é a imanência, né, que é o imantar tudo, magnetizar tudo, e nós temos a onipresença, que ele está em tudo. Aí a gente consegue entender. Deus é onipresente. Quando eu era católica, lá na minha infância, fui católica, fui até coroinha, tá, gente? Lá até os 10 anos de idade, 11. Quando eu falava que Deus era onipresente, eu falava, gente, ele vê tudo de errado que eu faço. Tô lascada. Porque se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Lascou, é um medo de Deus que só. Mas, na verdade, gente, a onipresença dele é porque ele está nesta energia que compõe todo o universo. Então, ele está em tudo. Ele realmente é onipresente. E é onisciente, justamente por causa disso. Se tudo está nele, se tudo está em Deus, então, de tudo ele tem ciência. Ele é onisciente, tá? Essas agregações energéticas, esses fatores divinos também são uma outra característica de Deus. Vamos falar de Deus mesmo, que eu falo que a gente fala em fator fica muito científico. Mas outra característica que a gente fala desses agrupamentos, porque não é só se agrupar. Então, Deus não tem só característica imantadora que agrupa, que agrega. Tem uma outra característica junto, primordial, que é a característica ordenadora. Porque as coisas se agrupam, mas é a ordem com que as coisas se agrupam que faz com que essas ligações tratem ou criem coisas úteis, equilibradas e aceitas, né, dentro da lei divina. Então, tudo tem uma ordem, se agrega e de forma ordenada para estabelecer a criação, toda a criação, né? Então, são os dois fatores
principais, primordiais. Então, Deus é eminentemente agregador e ordenador. Vão traduzindo isso, para quem já está um pouquinho mais tempo, eu vou pensar, agregador é fator de Oxum, ordenador é fator, quando eu digo, é característica, é vibração de Ogum, né? Agrega e ordena. Mas a gente vai ver todos os fatores em Deus, obviamente, né? Mas, aí ele continua, ele fala, mas para que a mesma imanência, ou seja, o mesmo magnetismo que formou o átomo de hidrogênio e consegue manter eles organizadamente, né, dando origem à água, tem um outro fator divino, que é o fator evolutivo, que faz com que se criem as condições ideais para que as coisas afins se liguem e deem origem a uma outra coisa já composta, uma nova composição útil, que é a água. Aí a gente vai, se agrega, se ordena para transformar o oxigênio e o hidrogênio, que não são mais oxigênio e hidrogênio. Eles já evoluíram, eles já transmutaram. Transmutar, evoluir, nanã, obaluaê. Aí surge uma nova forma. Então, estão vendo? Isso a gente está falando, gente, de gênese, de criação da vida, de criação nossa, de criação do planeta, tá? Ainda tem, a evolução permite que se passe de um estado para outro, que cresça, que melhora, né? Então, tem todos esses fatores evolutivos criando essas condições. Isso é muito bonito. Quando a gente estuda lá, cientificamente, a teoria evolucionista, eles falam que as coisas surgiram a partir da agregação de átomos que deram origem às moléculas. E aí as substâncias. Mas não diz o que é que faz isso, né? Que é a imanência divina, que faz tudo. A gente poderia ter uma criação caótica, mas ela é extremamente organizada e funcional. Tudo tem a sua razão de ser. Desde um inseto, desde uma bactéria, até os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa existência, o local onde a gente está hoje e agora, tem uma razão de ser. Eu gosto muito, só para dar uma pausa aqui no material, eu gosto muito, tem não é bem um poema, mas é um texto que fala do bordado de Deus, sabe? O pessoal já deve ter visto, que fala que a gente, quando a gente olha o avesso de um bordado, é aquele caos, parece que nada faz sentido. Tem um ponto para cá, um ponto para cá, uma linha solta, uma linha que vai, uma linha que vem, uma outra cor. Quando você vira o bordado, ele está lindo, perfeito. E assim são as coisas na nossa vida. A gente não consegue, às vezes, enxergar o sentido que Deus quer dar para a criação, e a gente fala, mas eu estou solta aqui, eu estou avulso, estou um ponto avulso. Mas, na verdade, nada está avulso. Todos os pontos estão conectados. A gente vê isso quando a gente fala dessas vibrações, entende a nossa vida como parte desse todo, parte dessa vibração, né? E ele fala de vários outros fatores de Deus que são necessários para a organização da vida, para que ela exista e seja como é. A geração, o equilíbrio, a racionalização, criação, transformação, energização, e assim vai. São muitos fatores, tá? Continuando, gente, esses fatores e essas energias, na verdade, elas podem ser ativas ou passivas. Quando a gente fala de fatores ativos, não quer dizer que elas fazem e as passivas não fazem, mas são formas, ora expandindo, ora concentrando, ora energizando, ora desenergizando, para que a gente se sinta estimulado a evoluir. Só nós? Não, até a bactéria evolui, né? Tudo na evolução precisa desse movimento energético para sair do mesmo e evoluir. E isso faz parte da nossa vida também. Quando a gente coloca os mesmos princípios, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que os mesmos princípios que se aplicam no micro se aplicam no macro.
se aplicam na nossa vida. Então, se as bactérias precisam de estímulo e de excessos e às vezes de falta para agir, é a mesma coisa na nossa vida. A gente precisa de estímulos, às vezes de excessos e às vezes de falta, de deficiências para poder evoluir, para melhorar, para se mexer. Entende? Cada um com as suas peculiaridades. Tá? Esses fatores divinos, gente, eles se assentam, isso aqui também é importante, tá? Para a gente falar, porque a gente se fala muito em trono das 7 encruzilhadas, muito, mas a gente precisa entender tecnicamente isso. Vai faltar pouco. Essas energias, elas são assentadas no nosso... Não é que o planeta estava aqui e elas assentaram, é o contrário. Junto com a criação do nosso planeta, essas energias se assentaram no nosso planeta, formando tronos. O que são esses tronos? São pontos, são assentamentos energéticos. Eles não estão em algum lugar físico aqui, tá, gente? Não é o monte tal, o lugar tal, não. Eles são pontos invisíveis, são pontos magnéticos que fazem aquela determinada vibração se estender para todo o planeta, tá? Então, por isso que eles são chamados de tronos planetários. Então, eu tenho o trono da fé, do conhecimento, da lei, da justiça, do amor, da evolução. Todos os 7 tronos estão energeticamente assentados para sustentar o nosso planeta o tempo inteiro. Só um pouquinho, gente. Pede para a Maria baixar ali, que está atrapalhando. Tá? Esses tronos, até no livro ele coloca o desenho, eles formam a coroa divina planetária, tá? Que é uma individualização para o nosso planeta do próprio Criador. Então, é uma individualização de Deus para o nosso planeta. E essa escala planetária, esse trono planetário, ele tem um formato de cruz. É uma cruz, tá? E dentro dessa cruz tem um ponto que é o ponto neutro. É o encruzamento, tá? Se vocês, no livro, eu acho que eu não imprimi, mas no livro tem a figurinha que ele mostra assim, como se fosse esse encruzamento dos tronos planetários. Eles têm 7 divisões acima e 7 divisões abaixo. 7 divisões à esquerda, 7 divisões à direita. E tem um ponto neutro no centro. Este centro é o trono das 7 encruzilhadas. Então, quando a gente fala no trono das 7 encruzilhadas, ou no divino trono das 7 encruzilhadas, é porque aquele é o encontro magnético das vibrações acima, abaixo, à direita e à esquerda. Então, o trono das 7 encruzilhadas é um trono de assentamento divino do planeta. Não por acaso, o fundador da Umbanda é o caboclo de onde? Das 7 encruzilhadas. Então, ele, regente da Umbanda, no planeta, regente planetário da Umbanda, veio revelar para o planeta Terra, colocar no plano material, algo que já estava posto do trono das 7 encruzilhadas, né? Então, tem 7 encruzilhadas. Se você quiser dar um nome, não é assim que ele fala, né? Se você quiser dar um nome, me chama de caboclo das 7 encruzilhadas. Por quê? Porque não tem caminho fechado para mim. Então, a gente tem aquela visualização de que 7 encruzilhadas é porque sempre você vai ter para onde escapar, né? Você sempre tem uma saída, você nunca está fechado. É uma interpretação também, mas na verdade o trono das 7 encruzilhadas, ele é o encruzamento energético, porque tem 7 para cima, 7 para baixo, 7 para a esquerda e 7 para a direita. Ele é o ponto neutro. Olha que bacana isso, né? Então, o trono divino das 7 encruzilhadas vamos dizer assim, é o ponto inicial, o ponto central energético da criação divina no planeta, tá? É muito legal isso, é muito bacana, e são coisas que a gente provavelmente não vai ter acesso em outros materiais, né? Ele coloca dos braços, né, como se fosse a cruz, vai repetindo todos os magnetismos. E agora já
talvez, deixa eu ver se não dá tempo ainda de falar só mais um pouquinho. Quando a gente fala na magia arriscada, né, a gente vai pegar esses desenhos que representam esses fatores, essa vibração, e coloca dentro de um círculo mágico, de um espaço mágico, para que vibre, né, esses signos, essas ondas. Ele não é um espaço comum, não é um espaço, vamos dizer assim, profano, até como diriam, né, os magos. É um espaço fechado e ativado para aquela finalidade. É uma inscrição riscada para uma determinada finalidade. Detalhe, tá? Essa magia riscada, gente, ela é riscada aqui na matéria, mas ela também é riscada ao mesmo tempo do lado espiritual ou imaterial. Então, quando eu realmente risco uma magia, faço um ponto riscado e ativo, lembra que eu falei da atuação mental no ponto? Na verdade, eu estou fazendo do lado material e isso tem a sua cópia, ou tem o seu espelho no lado imaterial. Muitas entidades, e aí vocês vão associar com histórias, talvez vocês já tenham visto, experimentado situações em que você vai lá e desfaz, né? Ou escuta alguém falar, foi lá e desfez a magia, chutou a macumba, desmanchou tudo. Se não for desfeita do lado espiritual, a atuação continua. Porque quando é bem feita, quando é feita séria, tanto para o bem quanto para o mal, lembra que a gente falou, quando eu estou falando, quando é certo, faz aqui e isso fica do outro lado. Então, mesmo que você apague o risco, apague a forma física, isso ainda está desenhado do lado espiritual. Por isso que o combate a esse tipo de magia tem que ser feito da mesma forma, para que chegue no lado espiritual também. Senão ia ser muito simples, né? Você ia lá, apaga o desenho, apaga o risco, taca fogo nos elementos, joga tudo fora, e a magia, pronto, está tudo livre, pronto, acabou. Mas não é assim. E essas magias permanecem enquanto quem ativou a estiver sustentando. Isso pode durar milênios, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. A gente sempre fala, não se impressione, tá? Não se fique, ai meu Deus, e agora? Eu tô amaldiçoada, que tem uma magia comigo. Não, gente, calma, não é assim, tá? A maioria das coisas ruins que acontecem com a gente são fruto de nós mesmos, tá? Mas a gente tem que ter ciência de que, como a gente lida com isso todos os dias no terreiro, a gente vem trabalhar com magia, né? Um combate espiritual. Então, a gente tem que ter noção, conhecimento de tudo isso também, tá? Essa fonte doadora, se tiver ativa, a magia vai estar ativa também.